E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Resenha Financeira aqui no canal da Nova Futura. Eu sou o Ângelo Magalhães, estou aqui com a Bruninha. Bruninha, hoje a gente vai falar de fundos de investimentos e a gente trouxe um especialista para isso. Um especialista famoso, né? Estamos aqui com André Alírio, mais conhecido como Obama, head de fundos e de renda fixa aqui da Nova Futura. Tudo bem, André? Tudo bem, meu amigo. É isso aí, o André que é economista, já trabalhou em várias corretoras, tem uma experiência grande no mercado financeiro. Hoje ele está nessas head de duas mesas aqui da Nova Futura, de renda fixa e fundos. Certo, Bruna? E hoje o tema é uma das especialidades do nosso ex-presidente. Exatamente. Ao contrário de Matheus Giaconelli, ele não tira férias há muito tempo, né, Obama? Eu acho que sim, viu, amigo? É isso aí. Fica aí que o resenha tá só começando. É isso aí, pessoal. A gente vai falar de fundos de investimentos, né, André? E é o seguinte, né? Fundos de investimentos, as pessoas têm muita dúvida. O mercado, ele deu uma oscilada. Os fundos também têm essa oscilação. Como é que se comportam os fundos frente às oscilações do mercado e da bolsa? E outra coisa, o que são fundos, né? Para quem está assistindo e não entende direito qual que é a definição, fundos de investimento, o que são? Acho que dá para começar por aí, né? Uhum. Vamos lá. Fundos de investimento são condomínios, né? Pode ser aberto ou fechado. E essa palavra condomínio, nossa, é o quê? São casas, pessoas que se reuniram. Apartamentos, assim. Eu acho que pode ser até uma referência interessante mesmo, sabe por quê? Condomínio tem uma série de despesas que você faz em conjunto, né? Sim. Então, o condomínio que você monta ali para formar um fundo de investimento, ele tem como o síndico um gestor. Tá? E esse gestor, ele que coordena todo o processo de investimento. E dentro desse processo de investimento, a depender dos ativos que tem dentro desse fundo, ele vai sofrer essa oscilação de mercado. Normalmente, os fundos eles têm uma atuação um pouquinho mais ativa, né? Em relação a esses investimentos que tem ali dentro. Então, se o mercado tem essa oscilação, ele também segue essa oscilação. Mesmo os que têm uma postura, um formato de aplicação mais passiva, a depender do índice que ele segue, ele vai sofrer também a oscilação junto com esse índice. Excelente. Então é mais ou menos assim, né? Quer ter uma piscina em casa, não tem dinheiro para comprar a piscina, não é especialista, não sabe cuidar da água, você tem no seu condomínio já a piscina, né? O pessoal cuida, tem várias pessoas que usam, mas é mais ou menos nesse sentido. Agora, no fundo, a mesma coisa. Você, às vezes, não tem tanto conhecimento sobre algum assunto, quer diversificar, quer investir em vários mercados, deixe seu dinheiro com um especialista que vai gerenciar aquele fundo e vai ter ali acompanhando algum índice ou buscando superar algum índice. Mas é mais ou menos nessa linha, né? Correto. E existem vários tipos de fundo, não é, Obama? Sim. Existem vários tipos de fundo. Agora a gente pode meio que resumir esses tipos de fundo em duas classificações. Tem a classificação que a CVM faz, que é o órgão regulador, e tem a classificação que a Anbima faz, que é o órgão autorregulador. Basicamente tem fundos de renda fixa, e aí dependendo do prazo que ele faz as aplicações e também da tributação dele, né? Tem fundos de ações e fundos multimercados. A partir daí tem uma combinação entre eles, tá? Mas basicamente esses três grandes grupos de fundos são as principais classes deles, né? Uhum. E os fundos têm há bastante tempo, né, André? Tem há bastante tempo. O André sabe a história dos fundos, né, André? Conta aí, qual foi o primeiro fundo? Nossa, assim, como tudo no mercado, assim, não é algo que a gente consegue datar precisamente, né? Mas dizem que os fundos começaram ali no século XIX. Tá? Aonde? Na Inglaterra. Sempre lá, né? Sempre lá. Eles se desenvolveram através do mercado de capitais. Então, por isso que lá você Os ingleses também desenvolveram o seguro, né? Sim. Os seguros, né? Várias estruturas que a gente meio que percebe que existem no mercado foram ou os ingleses ou, entre aspas, a colônia inglesa que passaram a ser mais dominante como os Estados Unidos. Vamos supor, os recibos de ações existiram para permitir que você conseguisse investir numa ação que está sendo listada em um determinado país, mas o dinheiro está em outro. Então, meio que para você conseguir passear ali entre a liquidez do mercado no mundo, se criou esse recibo.
Então, tudo que você imagina que tem de desenvolvimento do mercado financeiro tem origem nesses lugares. Inglaterra e Estados Unidos. Certo. Mas os fundos aqui no Brasil já tem um tempo também. Tem um tempo, mas tem uma legislação que é famosa, né? Uma área, um período ali no Brasil que foi famoso por praticamente estruturar o mercado financeiro brasileiro, que foi ali naquela legislação de mais ou menos anos 50, que surgiu a lei ali que regulamentou quase que todo o sistema financeiro, e também que surgiu os primeiros fundos de investimento aqui no Brasil. Certo. Então, basicamente, os fundos de investimento seriam como condomínios, onde o gestor, dependendo de cada fundo, vai investir em determinados ativos, né? Fundo de renda fixa, o mínimo é 80% em ativos de renda fixa, é isso? Isso. Fundos de ações, no mínimo 67% em ações. E os fundos multimercado já são um pouco mais maleáveis, né? O gestor pode ter um pouco mais de jogo de cintura na estratégia, né? Mas é importante sempre ele seguir a política de investimento que ele determina ali, né? Que tem no regulamento daquele fundo. Outra coisa também, né, Bruna? É que também, se você quer investir, é bom deixar você ter essa opção de deixar com um gestor profissional cuidando do seu dinheiro, né? Sim. E você quando você compra um fundo, você compra uma cota desse fundo, né? Como que funciona? Né? Você se torna um cotista. Como que funciona, Obama, essa questão de, eu tenho uma cota. Então, o que isso significa? Comprar uma cota de um fundo. Pensa a cota do fundo como a menor fração daquele fundo, né? Então, assim, quando você compra uma cota, você está comprando um pedacinho do fundo, que esse fundo é dividido em cotas, né? Imagina que você pode ter um fundo fechado, essas cotas meio que fica pré-determinada ali a quantidade dela. Sim. E você pode comprar um percentual daquela quantidade de cotas. E aí ela vai valorizando, desvalorizando, e você vai fazendo suas aplicações a depender, né, do período. Já um fundo aberto, você vai comprando uma quantidade de cotas e ela vai sendo emitida, ou então você vai resgatando uma quantidade de cotas e ela vai sendo meio que extinta, né? Então, assim, existe essa possibilidade no fundo aberto de você emitir ou resgatar essas cotas. Então, é assim que funciona. É a menor fração que um fundo de investimento tem, são as cotas. O André, e no Brasil, quando surgiram os fundos? No Brasil, os fundos de investimento surgiram em 1957, né? É datado de 57. Segundo relatos, é da família Rockefeller, imagina, né? Só que a legislação para fundo de investimento surgiu naquele bojo da grande legislação do sistema financeiro brasileiro, que foi de 64, né? Nos anos 60, ditadura. E foi naquele período que a gente meio que organizou o sistema financeiro brasileiro. Isso aí. Mas também já mudou bastante também, né? Já mudou bastante. A forma de investir também. A forma de investir. A legislação, a gente meio que trata os fundos abertos, por exemplo, pela legislação, né? Então já foi a 409 e hoje é a 555. Então toda vez que você ouve falar, nossa, fundo 555, fundo 409, aí a gente... meio que um denominador, né, para esse tipo de fundo aberto. Sim, falar nisso, né, Bruno? A gente fala rapidinho da estrutura de um fundo. Como é que uma empresa cria um fundo de investimento? Precisa ter um gestor, precisa ter uma asset, como é que é, Obama? Uma custódia, né? Existem uns prestadores de serviço, né, na indústria de fundos. Aí os principais quais são? Lá na minha área, a gente faz a distribuição dos fundos de investimento. Uma corretora é uma distribuidora de fundos, Exatamente. Né? Ela pode criar, no caso, mas geralmente são as empresas que criam, fora das corretoras, né? As assets, As assets. Então, as assets, elas precisam ser autorizadas a funcionar, não é? Mas só que, assim, quem manda no fundo, quem faz toda a parte legal do fundo, praticamente, é a administradora. Sim. A gente também tem uma administradora aqui. Que é coordenada pelo Júlio, né? A Nova Futura tem é administradora de fundos também. Isso. Aí a administradora contrata um gestor. Sim. Entendeu? E esse gestor, a gente também tem uma gestora aqui. Não é? Que é no caso do grupo ali da gestão nossa, aqui, comandado pelo Pedro Paulo. Grande Pepa. Então, assim, aí é o gestor. Só que na indústria a gente convencionou de que não é necessariamente o administrador que contrata o gestor, né? É o gestor que contrata o administrador. O gestor é um especialista em investimentos, Exatamente. né? Aí
é o gestor que vai fazer a alocação daqueles recursos. É um gestor, né? que é uma pessoa que Isso. certificada por vários órgãos e tal. autorizada ali, Sim. né, para Então, quer dizer, igual aquele voltando, tipo a pessoa tem um administrador profissional para Isso. cuidar do seu dinheiro. Sim. É. Aí, O gestor, no gestor, caso, né? né? O administrador vai fazer a parte administrador burocrática, A parte né? burocrática, né? Aham. E, em tese, o administrador, ele está contratando o gestor, né? Mas assim como as Na coisas prática é do o mercado, contrário, na né? prática é o contrário, né? Aham. E assim, né? Quando o investidor vai investir em um fundo de investimento, então ele vai entrar na conta dele da corretora e vai Aham. buscar lá fundos de investimento. Aparecerão uma infinidade de fundos de investimento, né? Fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercado, fundos cambiais. E, basicamente, qual vai ser o critério, né? Qual que teria que ser o critério para o investidor escolher esse fundo, né? Como que funciona esse momento de escolha? Tem que dar uma olhada no prospecto, ver o perfil do investidor. Como que você indicaria para o investidor que está chegando agora e quer escolher um fundo? Como que ele faz essa escolha, Obama? Primeira coisa, ele saber o perfil dele, né? Ele ter um conhecimento do perfil dele. E os quais são- objetivos, né? Agora os objetivos, isso. Aí sim. E aí, assim, por que é interessante saber os objetivos? Ah, mas tem um profissional que está ali administrando meus recursos. É importante saber os objetivos, porque a depender do fundo, ele não vai conseguir resgatar, por exemplo, em um período curto de tempo. Existem fundos que são 50 dias, 60 dias, né, que vai liquidar o resgate daquele fundo. Existem estratégias que demandam um certo tempo para maturar, né, para dar certo. Então, assim, no meio da estratégia, você vai lá e faz um resgate também, não é uma coisa muito interessante. Você está deixando os seus recursos na prática, né, para os cotistas que ficaram no fundo. Na prática é isso, porque você fez parte do início da estratégia e saiu quando o fundo estava bem Tava abaixo, mal? né? Estava mal. Mas é porque a estratégia demanda um certo tempo, não é? Então é importante saber os objetivos, porque se você tem um objetivo de curto prazo, é bom você pegar um fundo que tem uma cotização e liquidação curta, de mais um no máximo, né? Ou uma semana, enfim, estourando uma semana. Uma estratégia mais simples de renda fixa, por exemplo. Agora, se você tem um objetivo mais de longo prazo, mais previdenciário, você pode colocar num crédito privado, você pode colocar em um multimercado que tenha maior flexibilidade e que uma estratégia que é bem interessante, que é investe no desenvolvimento de um país, né? Então, está em setores educacionais, de infraestrutura e por aí vai. Então, assim, mas demanda tempo essa estratégia para funcionar. Então, é super importante você saber o seu perfil e o seu objetivo para investir. Né? Excelente. Porque às vezes você pode ter, acontece com alguns clientes, né? Você olha lá o gráfico do fundo, ele tá indo, só que ele tem algumas oscilações. E se a pessoa tiver o objetivo dela for a curto prazo, ou ela não se sentir à vontade, depois ela pode sair no prejuízo. Sim. E o fundo tá lá com 40% de rentabilidade nos 12 meses e a pessoa está no negativo. Mas ela tem que saber um pouquinho da estratégia do fundo também, Exato, né? Que seria um pouquinho a longo prazo, então ela aguenta lá e consegue depois resgatar e concluir seu objetivo. Sim, e essa estratégia Isso. sempre está descrita, né, no prospecto do fundo. Exato. Né? Então, o investidor precisa saber qual que é o seu perfil, seus objetivos, né, até por conta dessa questão do resgate, mas também qual que é o objetivo e a estratégia do fundo, para ver se a estratégia do gestor faz sentido com os seus objetivos, né? Tem pelo menos 3 áreas ali dentro do regulamento, né, e dos materiais de um fundo de investimento que é interessante o investidor olhar. O objetivo do fundo, a política de investimento que esse fundo tem, que vai direcionar, tem os parâmetros todos. Além disso, você tem o perfil, né, o público-alvo que aquele fundo está sendo criado ou destinado, né? Então também é bem interessante o investidor olhar essas 3 partes ali dentro do material de divulgação dos fundos. Outra coisa também que eu lembrei aqui, o pessoal pergunta muito, aparecem vários fundos novos, assim, também durante o período aí, que, por exemplo, tem fundos só de small caps, né? Que é uma coisa relativamente nova, e tem fundos que é voltado só para empresas de... ESG, né? ESG, que tá ESG, muito em alta. E também, por exemplo, eu vi um fundo que é de criptomoeda também. Criptomoedas. E de, por exemplo, empresas farmacêuticas, que também teve um boom aí na pandemia. Então, quer dizer, tem vários fundos estratégicos que são lançados no mercado de segmento, de um mercado exclusivo, né, André?
Uma coisa interessante para esse tipo de fundo é que eles são concentrados em alguns setores, né, em uma estratégia que tem uma diversificação menor. Então, é interessante que o investidor, quando entrar em um fundo desse, também tem uma preocupação em diversificar a sua carteira como um todo. Sim. Porque você vai encontrar até fundos que têm apenas uma empresa, como existe aqui no Brasil fundos da Vale e fundos da Petrobras, por exemplo. Não é? Então, assim, não é salutar, não é interessante que o investidor invista em uma única estratégia com poucas, muito concentrado. Embora tenha super gestores que tenha estratégia concentrada, né? A gente ouve muito falar isso sobre as estratégias do Warren Buffett, né? De uma carteira concentrada de ações, mas é salutar que o investidor faça uma diversificação também quando entrar em um tipo de fundo como esse. Mas existem sim fundos temáticos, né? E também que surfa, né, a onda ali daquele momento. Farmacêutica, por exemplo, é um exemplo do que está acontecendo agora, né? Sim. O Bruna, eu trouxe aqui também uma análise da plataforma SEMrush, que é uma plataforma de marketing digital, e entre outras coisas ela ajuda a analisar as palavras-chave buscadas no Google e tal, né? E a gente vê isso aqui de fundos de investimentos, entre o que são fundos de investimento, como investir, tem uma muito grande que é falando como declarar o imposto de renda e como pagar também imposto de renda. Na verdade, já é retido já, né, o valor do imposto que você tem que pagar. Mas você tem que declarar o imposto de renda mesmo assim. Exatamente. Diferente do mercado de ações, onde nós temos que gerar a DARF de acordo com os lucros, né? Nos fundos de investimento, essa parte é um pouco mais simples, porque o imposto ele já é retido na fonte, né, André? Você precisa, sim, declarar, né, uma vez por ano ali todos os seus bens, inclusive os seus investimentos, os seus fundos. O fundo já vai te encaminhar um informe de rendimentos para ajudar nisso, para você ou fazer a sua própria declaração ou mandar para o seu contador, né? Mas essa parte mensal de pagamento ela é mais simples nos fundos, porque você não precisa gerar a DARF. No caso dos fundos de ações, você vai ter o imposto retido no resgate, né? Isso. Ou no caso de fundos de multimercado, de renda fixa, existe o Come Cotas, né, André? Isso. Como que funciona isso? O Come Cotas, ele tem um provisionamento, né, do pagamento de imposto, né? Que você tem a Receita Federal, meio que ele faz é como se fosse, grosso modo, um indício daquilo que vai gerar, que vai ser cobrado. E aí ele tem essa incidência duas vezes por ano. No último dia de maio e no último dia de novembro. Isso, exatamente. Então, gera uma sinalização para a Receita, né, para evitar erisão e tal, tributária. E é um complicador. Nosso sistema de imposto, mas no final das contas, os fundos ele até agilizam um pouquinho para você também. Pro investidor é fácil. Imagina para você que isso está sendo alvo, né, de uma reforma, às vezes, né? Isso pode mudar, né? Pode mudar, tá meio que em stand-by, mas para o investidor é mais tranquilo. É mais tranquilo. Para o investidor que já tem renda fixa, por exemplo, é um investimento um pouco parecido com renda fixa, porque quando ele vai e faz a aplicação... E a alíquota também é parecida ou não? É parecida. Muda também de ações? Assim, o modal que a gente chama, né, o que é mais frequente dentro do sistema financeiro é aquela tabela que é regressiva de imposto de renda, que vai de 22,5% a 15%. Aquele 15% que a gente vê em ações, em alguns fundos também, ele é, na verdade, exceção. Se você for analisar, até mesmo estratégias que você combina opções futuro, você paga, se essa estratégia for mais ligado para a renda fixa, ter um ganho fixo, ele é tributado com essa tabela também. Então, não é uma tabela só de renda fixa. Aí envolve também fundos, outros que não sejam fundos de ações, e também aplicações em renda fixa de um modo geral. Então, de fato, essa tabela de 22,5% a 15% é a que é mais frequente. Mas no geral, acho que assim, né, para o investidor de fundos, essa parte de imposto, por mais que tenha essas regrinhas, ele não vai ter que se preocupar tanto com isso, né? Mas bem tranquilo. É bem tranquilo. Então, tem bastante pesquisa sobre isso, né? A gente constatou. Então, tem que declarar, mas é uma coisa muito mais tranquila do que ações. Que é importante salientar, assim, muito provavelmente você tem muita pesquisa sobre fundos de investimento, que talvez seja o segundo passo que uma pessoa dá, saindo de uma poupança, por exemplo. A gente tem mais ou menos, tem no dupla contagem, né? Lógico. 29 milhões de contas, entre aspas, né, de cotistas em fundos.
é muito maior do que a quantidade de investidores em bolsa, né? Sim. Eu acho que a gente está Chegamos comemorando... a 3 milhões agora, A gente está né? comemorando 3 milhões, mas só que assim, fundos já está muito mais na frente, assim, né? André, mas nem tudo são flores, André. Nem Não. tudo. O mercado nunca tá a nosso favor. Porque a Bruna, ela não gosta de fundos de investimentos. Agora a gente vai convencer essa Ela? garota. Certo, Obama, ou não? Certo. Posso Vamos. dizer o porquê que eu não gosto? Calma. Olha o que você Eu vai até falar. sei, eu até sei por Você que sabe? que- Por que eu que você... Ué, Como que você sabe? ó, a Bruna, ela é uma grande estudiosa do sistema financeiro. Então. Grande estudiosa em finanças. Ou será que ela é alavancada demais? Pode ser O também. perfil também não É. ajuda, né? Mas eu acho que eu sei qual é a linha da crítica dela. Fala aí, Bruninha. Mas eu já entendi que o Obama entendeu, né? Obama, André. Só eu não entendi, quem tá assistindo não entendeu. Então você vai ter que contar pra gente. O que acontece? Acho que os fundos, eles são realmente uma porta de entrada para os investidores que não entendem muito bem do mercado ainda, não vão a fundo nos investimentos e querem deixar o seu dinheiro com um gestor Ou então que não vai tem conseguir tanto administrar. tempo também pra administrar. Não tem tanto tempo. Prefere deixar com o gestor, né? O que ele vai precisar fazer só é escolher Aham. entre N fundos disponíveis, qual que é aquele que vai ser de acordo com seus objetivos, com a sua estratégia, com seus prazos. Não, e tudo Bruninha, a gente mais, quer com saber o de seu- você, com o seu Bruninha. perfil. Por que você não investe? Por Vamos lá. que eu não gosto fica- tanto de fundos de investimentos? Aham. Porque eu gosto de fazer a gestão ativa do meu capital. Eu não então gosto tá de deixar com uma certo. outra pessoa, sendo que eu mesma já Você vê, né? entendo O do mercado. nível, né? Eu vivo É o mercado outro todo nível. dia, né? Então É. acho que não faria nem sentido eu deixar o meu dinheiro com outro gestor. A não ser que eu não tivesse tanto tempo ou que eu não quisesse, né? Como eu já estou no mercado, no dia a dia, Uma conheço analista. diversos Lembrando, hein? fundos. Lembrando que se Fundos não, bater 1000 investimentos. likes, vai demorar a bater 1000 likes, a Bruninha vai abrir a carteira de investimentos dela aqui, pra ela mostrar então que ela é melhor que o gestor. É isso, André? Não, então, eu até entendo Não, essa sim linha. ou não? Vai ter que abrir a Sim, carteira dela sim, aqui pra gente ver. Sim. Eu sei que Se eu ela já... bater 100 mil, 1 milhão de De seguidores não, no Instagram, aposta- aí eu abro. Ah, é verdade, ó. Ó, como eu já fiz alguns investimentos para ela, eu posso até é. imaginar parte da carteira dela, tá? Então as pessoas Eu vão tenho se renda fixa surpreender. também. Não, o ela André já converte vai abrir a renda carteira dela pra fixa. gente ver tudo. Mas é isso aí. Falando nisso, a gente vai falar um pouquinho de como escolher, então, né? Por exemplo, tem um amigo meu que ele é igual a Bruninha, conhece bastante parte de investimentos. O que ele fazia? Ele pegava o salário dele, quando recebia, o salário dele e da esposa dele, colocava já em alguns fundos, pagava as contas que não dava para pagar no cartão de crédito, pagava a fatura do cartão de crédito, e o resto colocava tudo no fundos. Ia pagando as coisas do dia a dia no cartão de crédito e depois deixava o dinheiro dele rodando lá. Uma estratégia um pouco arriscada. Sim. E assim, e diferente, muito diferente, né? Então, quer dizer, como que a pessoa escolhe um fundo? Como é que muda o estilo de vida dela, o tipo de investir? Tem tipos de fundo para cada objetivo, né? Eu acho que é interessante ele entender como que funciona a administração daquele fundo, se é feito por um administrador que é confiável. Sim. A gestão também, ele precisa entender se é confiável. Existem empresas de classificação de risco que faz uma classificação desses prestadores de serviço para evitar que tenha ali um tendo interesse sobre o outro, sabe? Do administrador, sobre o gestor. Além disso, existem indicadores dentro do fundo se ele está assumindo riscos que são compatíveis, né, com a rentabilidade que ele tem, a volatilidade dele. Sim. Então, assim, existem algumas estratégias possíveis, mas 3 indicadores que eu acho bem interessante para você, já no segundo momento, eu acho que é avaliar o Sharpe, né, do fundo. Não é? O que é o Sharp? O que é o Sharp? Então, o Sharpe ele mensura o risco e o retorno que um fundo tem em relação a uma carteira livre de risco. Ou seja, grosso modo, o quanto que você tem de vantagem em sair de um ativo livre de risco para ir para aquele fundo. Aham. Então, quanto maior for essa vantagem, melhor para o fundo, tá? Porque não faz sentido você ter uma estratégia que que você não tenha um ganho superior ao ativo livre de risco. Sim. Risco tem que ser proporcional ao retorno, né? Exato. Maior risco, maior possibilidade de retorno. Agora, se tem muito risco e pouco retorno, não vale a pena, né? Bruninha, você que é uma estudiosa das finanças, acho que você vai saber que assim, na academia existe uma grande discussão com relação a isso, né? Por quê?
o quanto que um fundo consegue ser diferente de uma estratégia, entre aspas, passiva, né? Ou de uma estratégia livre de risco, né? Isso é muito questionado, porque você está pagando para um gestor para ele ter um diferencial. Sim. Então, por conta disso, que algumas estratégias são muito simples. Vamos dizer, de liquidez. Você pode comprar um LFT, comprar e vender e sem precisar pagar para ninguém. E é muito simples e é muito seguro. Então, para você ter pagar para um gestor, precisa que ele entregue um diferencial. E esse índice Sharpe, ele meio que começa a mensurar isso. Sim, então né? esse é um dos critérios que o investidor precisa olhar na hora de escolher um fundo, né? Quais eram os demais que você estava comentando, além do Sharpe? Tem o Sharpe, tem a volatilidade do fundo pura, que aí você mede quanto que o fundo está sendo volátil ao longo do período, compara com outros, que a gente chama aqui, é um jargão do mercado, peers, né? Fundos parecidos com esses, né? A mesma classificação. Ô André, também você acha legal também fazer uma avaliação em momentos de risco, assim, que a bolsa caiu muito, que teve oscilação do mercado, você vê lá no passado como se comportou esse fundo ou não? Mas vamos supor, existem fundos que têm uma estratégia passiva. Ele tem que seguir o Ibovespa. Então, a qualidade dele é seguir o índice, mesmo que ele caia, ele cai junto. Agora, se ele não segue, é um problema. Problema para mais e para menos. O Ibovespa caiu bastante, o meu fundo não caiu. Nossa, que espetáculo, mas ele está concentrado em alguma coisa ali dentro, né, do índice. Então, pode ser que o índice suba muito e não acompanhe, porque esse fundo está descasado, né, para aquela estratégia. Então é interessante sim olhar, mas também ver se a política de investimento desse fundo também não segue esse indicador. André, depois de tudo isso, você acha que a Bruna vai fazer um investimento em fundos? Ou Bruna, o que você acha? Então, na verdade, assim, né, eu falei que eu não gosto de fundos. Não é que eu não gosto dessa classe de ativos, não é isso, né? Existem diversos fundos. E eu gosto de fazer uma gestão ativa da minha carteira, então eu não deixo tudo em fundos de investimento. Mas eu também tenho alguns fundos, como por exemplo, fundos cambiais. Eu gosto de ter uma parte do meu capital em fundos cambiais como hedge da carteira. Uma proteção, né? Proteção, exatamente. Uma forma de proteger a minha carteira em moedas, né? De expor uma parte da minha carteira em moedas. Existem os fundos cambiais para isso. E nós temos, né, fundos abertos e fundos fechados. Os fundos fechados são aqueles negociados em bolsa, né? Então, nós temos, por exemplo, fundos imobiliários, que são uma alternativa interessante para quem quer receber dividendos mensais. Você consegue negociar a sua cota em bolsa. Então, é bem fácil de comprar e vender sua cota também dos fundos imobiliários. E nós temos também os ETFs, que são fundos de índice. Como assim, né? Eu consigo comprar como se fosse o Ibovespa todo nesse fundo BOVA11. Ou então eu consigo comprar o S&P 500, que é o índice norte-americano, um dos principais. Ou o Nasdaq também, um dos principais. Através dos ETFs. Então, são alternativas que eu até gosto também, como forma de diversificação de carteira. E os ETFs e os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Diferente dos fundos de ações, os de renda fixa, os multimercado que nós falamos aqui, que são esses fundos negociados onde nós compramos e vendemos através do nosso portal aqui mesmo, né? Então... Você imagina o quanto de dinheiro seria suficiente para comprar o Ibovespa inteiro, hein? Verdade. Nossa. E o S&P 500? 500 empresas norte-americanas. É muito dinheiro. E a aplicação mínima aqui é bem mais baixa, né? Nos fundos 555 aberto, a gente tem aplicação mínima até em alguns momentos, R$100, né? Sim, isso que também é legal para alguns investidores, né? Que ele faz um aporte, né? O primeiro aporte seja de 1.000, 5.000, 500 reais. Ele tem que ficar, às vezes, né, dependendo da regra do fundo, com um mínimo lá, mas ele pode fazer aportes menores, né? Então pode comprar um fundo de 5.000 e fazer aportes de 500, aportes até de 100, né? Isso que é mais... Por isso que a gente falou no começo que é a estratégia, o objetivo de cada bolso, né? Isso. O mercado é para todos, né, André? O mercado é para todos. É importante que seja para todos, né? Os mercados desenvolvidos, eles são para todos. Inglaterra, Estados Unidos. E o Brasil, igual a gente falou, né, dos fundos, a história dos fundos, tem cada dia melhorando a administração e oferecendo mais opções, né? Sim, acho que uma das grandes vantagens, realmente, para quem está começando e está querendo investir em fundos, é justamente essa questão da aplicação mínima baixa, né? Você consegue fazer seus aportes mensais ali. Tem uma série de tipos de fundo para você investir, com vários ativos, desde ativos mais conservadores, desde mais arrojados. E aí você consegue encaixar de acordo com o seu perfil e com investimentos baixos, né? Inclusive, agora nós temos aqui
alguns fundos da nossa Asset, né? A nova Futura, que tem agora sua gestora, né? A própria Isso. gestora, que iniciou aí há algum tempo, né? Breve. E tem 2 fundos, né? Um de multimercado e um de ações, né, André? Gerido pelo Pedro Paulo, né? A Exatamente. equipe deles. Pepa. O Pepa, que por muito tempo aí ficou à frente da carteira recomendada, sendo campeão no exame, no valor, agora tem um fundo exatamente com a mesma estratégia usada na carteira, né, Bruna? Fundo gerido pelo Pepa. Pelo então... Pepa, o fundo de ações. O André, e o legal desse fundo, né, André, é que o investimento mínimo dele é de R$500, você pode fazer aportes de R$100. E também a parte de liquidação dele, né, Bruna? É isso mesmo. No nosso fundo, no caso, a taxa o tempo de cotização é D+1 e a liquidação é D+4. Como que isso funciona, sua André? Para explicar para o pessoal o que significa D+1 e D+4 nesse caso. Então, apura, né, a cota em D+1, então vai ser a cota daquele dia mais um, né, que ele solicitou aquele resgate ou aplicação, e o pagamento vai ser em 4 dias. Então, ou seja, assim pedir um resgate em 4 dias você recebe na sua conta. Exatamente. Isso é bacana, né? Porque a maioria dos fundos, né, tem um pouquinho de tempo a mais, né? Então, esses 2 fundos podem se encaixar na estratégia. São estratégias mais gente. líquidas, né? Que o Pedro Paulo está fazendo, né? Junto com a equipe dele, né? Ele tem o histórico dele vencedor, né, da carteira, e ele está usando uma filosofia, parece, não é exatamente a carteira, mas é uma filosofia de investimento, inclusive que está na nossa Futura Academy, né? Para gerir esses fundos, né? Então são bem interessantes. No caso do multimercado tem uma pegada um pouco mais, né, de renda fixa, se não me engano. Ele vai vir aqui para explicar, provavelmente. Espero que ele seja convidado, né? Será? E o de ações tem mais uma pegada da filosofia de investimento dele, né? Que ele usou para fazer a carteira recomendada. Não é exatamente a carteira, mas é a filosofia que ele usa nessa. Exatamente. É o Max FIA, né? Que é o fundo de investimento em ações. Ele é um fundo que tem ali a estratégia realmente da carteira recomendada. É a carteira recomendada com mais alguns ativos que ele consegue incluir. Até consegue ali e também ter uma gestão mais ativa mesmo em relação à carteira, né? Porque ele consegue ver o momento do mercado e se enquadrar nisso. Então, é o Max FIA, que é o fundo de ações. E também tem o Advanced, né? Que é o FICFIN, que é o fundo de investimento multimercado, onde ele vai ter uma estratégia onde ele tem um pouco mais de liberdade para alocar também outros ativos, renda fixa e moedas. Então, acho que é bacana para o investidor. É isso aí. Lembrando que a gente falou de vários fundos para várias estratégias e objetivos. Lembrando que na Nova Futura você tem assessoria grátis para fazer seu primeiro investimento. Então, se você tem uma dúvida de como escolher o fundo, escolher seu melhor investimento, você abre sua conta, liga aqui na Nova Futura que você vai ter uma assessoria para fazer seu primeiro investimento grátis. Isso é muito bom, né, André? Muito bom. Além de você ter um profissional gerindo os seus recursos... Pode ligar para você, André, se quiser? Pode. Olha aí! Falar direto com o Obama. Falar direto com o Obama. Liga aqui da corretora, abre sua conta, liga aqui e fala assim, eu quero falar com o André, eu quero que ele... É o head de renda fixa e de fundos de investimentos, que ele vai te dar uma assessoria, que ele é economista também. A gente tem... Depois de toda essa propaganda, a responsabilidade é grande. É grande. Mas a gente trabalha lá na área de distribuição, né? Como você falou. Existem uma equipe comercial que pode assessorar. Além disso, na parte de fundos, eu acho que o interessante é que o investidor é duplamente assessorado, vamos assim dizer, né? Porque ele tem, de um lado, o assessor que está ali te ajudando a escolher diante do seu perfil. Além disso, você tem o gestor que está ali coordenando aquele portfólio de investimento, diversificando a carteira dele. Então, é bem interessante isso. O fundo de investimento, acho que a divisão que a gente pode fazer é pessoas que são extremamente qualificadas, como você, Bruninha, compra os ativos diretos, né? Existem os ativos indiretos, que são fundos que têm um profissional por trás. Mas é muito interessante para o investidor. Excelente, é isso mesmo. E ainda por cima, se você acompanha a carteira recomendada há um tempo e quer investir ter o seu dinheiro gerido diretamente pelo Pepa, nós temos ainda os fundos aqui da Nova Futura. Exatamente, com valor muito menor para você investir, né? Exatamente. Dá para começar com pouco, né? Isso que é bacana. E depois fazer os aportes mensais, sempre pensando lá na frente, pensando em conseguir alcançar os seus objetivos. Então, o melhor negócio é investir, né, Angelo? O melhor negócio é investir. Certo, André? Certo. O André que já tá saindo de férias semana que vem. Vai sair de férias semana que vem, André? Não. Não, né? Então, tudo bem. Agradeço a sua visita, a sua parceria, André, mais uma vez. Obrigado, Bruna.
mais uma vez. É o seguinte, quem quiser acompanhar a Bruninha, ela vai fazer uma análise, ela faz uma análise todo dia na sala ao vivo às 15 horas, né, Bruna? É isso aí, todo dia, sala ao vivo e call de abertura aqui no nosso canal do YouTube. E no Resenha, todas as Resenha toda quinta, aqui quintas-feiras. no YouTube e no Spotify. Se você quiser falar com o André, você liga aqui na Nova Futura, você fala na nossa mesa aqui de renda fixa e fundo de investimentos. Pode ser mais rápido que ele vai sair de férias, viu? É isso aí, pessoal. Quem quiser falar comigo, tá lá no Instagram da Nova Futura, @Nova Futura Investimentos. A gente precisa fazer um sorteio, né, Bruna? Vamos fazer um sorteio? Vamos. Ou não? Deixa aí se você prefere que a gente faça o sorteio, o que você quer, o que o pessoal quer. Vamos ver o que o pessoal quer, né? Querem sorteio ou não? Comentem aí no nosso YouTube. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. O Resenha vai ao ar todas as quintas no YouTube da Nova Futura e no Spotify. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Bom dia. Eu sempre tive vontade de fazer um bom dia. Bom dia do vice.